Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul Oliveira. Salve, salve, caros ouvintes! Bem-vindos novamente ao Saramago é 100, 8º episódio no ar nesse dia tão especial, 8 de outubro, dia em que Saramago ganhou o Prêmio Nobel, 24 anos atrás, e também o dia em que meu pai completaria 94 anos. Por isso, vou pedir licença para mais uma vez falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal. Minha história com Saramago começou em 97, com a descoberta do ensaio sobre a cegueira e as intermitências da morte. Depois, enrolado pelas loucuras do dia a dia, trabalhos, estudos, filhos, Saramago teve que aguardar um novo momento na minha vida. Muitos anos mais tarde, através do meu pai, retomei enfim a leitura de seus livros. Meu pai, Hernani Martinho de Oliveira, português de Santeria da Zóia, ali pertinho de Lisboa, chegou ao Rio de Janeiro com 4 anos de idade. Formou-se em Direito, mas sua paixão sempre foi a literatura. Cronista e poeta, publicou em 2001 uma coletânea de poemas da vida toda, intitulada Labaredas de Amor e Paixão. Seu gosto pela literatura e pela história me foram naturalmente transmitidos ao longo da vida, mas especialmente em seus últimos 10 anos, tivemos muitos bons momentos de conversas sobre livros e sobre Saramago. Mergulhei na sua biblioteca e vorazmente fui devorando toda a obra saramaguiana. Tenho certeza que meu pai estaria acompanhando de perto esse podcast, se divertindo com meu fajuto sotaque português, dando opiniões e se orgulhando. Saramago é 100 tem muito do meu pai, de suas minhas raízes, de Portugal e de todo o legado de amor pela palavra escrita que ele me deixou. Obrigado por tudo, pai. Esse episódio é para você. Viva Hernani e viva Saramago! E no dia 8 de outubro de 1998, Saramago era agraciado com o prêmio máximo da literatura mundial, o Nobel. Finalmente, pela primeira vez, um escritor de língua portuguesa era escolhido. Falarei mais sobre o Nobel ao final desse episódio e em episódios futuros também. Agora, apenas vou ler a nota que o escritor brasileiro Jorge Amado escreveu à imprensa quando soube da conquista. Síntese perfeita da importância da premiação. Acabo de saber que o Prêmio Nobel foi concedido ao escritor português José Saramago. A notícia me causa grande satisfação. Se alguém merece o Nobel, este alguém é José Saramago. Ao premiar a literatura portuguesa através de Saramago, um dos mais expressivos escritores do mundo contemporâneo, o Prêmio Nobel finalmente faz justiça à língua portuguesa. Ficamos, Zélia e eu, duplamente felizes, pois além de um grande escritor, o prêmio foi concedido a um grande e querido amigo. E a minha forma de amar e agradecer a José é seguir com o nosso podcast. Nesse episódio de muitos e infinitos oitos, vamos fechar essa superlativa década de 80. Depois de 3 romances fantásticos, José ainda teve fôlego para escrever mais uma peça de teatro e um novo romance, tudo isso em menos de 10 anos. História do Cerco de Lisboa, publicado em 1989, também se apropria da história como fundamento de seu universo literário e fonte de questionamentos e reflexões. Mas antes de rompermos este cerco, vamos olhar para sua terceira incursão na dramaturgia, publicada em 1987. A Segunda Vida de Francisco de Assis. Por ser uma alegoria, a peça teatral A Segunda Vida de Francisco de Assis não tem uma localização precisa no tempo e no espaço, podendo estar ambientada em qualquer país ocidental dos tempos atuais. A partir daí,
Imaginem vocês que São Francisco de Assis regressa para uma segunda vida e encontra sua ordem mendicante transformada numa grande e lucrativa empresa. Sem limites para a criatividade, Saramago nos apresenta um São Francisco disposto a aprender que é a pobreza que deve ser eliminada do mundo. Mais uma vez, José usa a ironia para fazer as suas críticas. A pobreza não é santa. Tantos séculos para compreender isto. Pobre Francisco. Ao longo de 2 atos, Saramago acompanha Francisco em seu quixotesco combate diante das contradições da caridade cristã num mundo baseado na desigualdade. Episódio 8 – História do Cerco de Lisboa. E 2 anos após o teatro, novamente o romance. Nessa sensacional História do Cerco de Lisboa, Saramago amplia as possibilidades espaço-temporais, criando uma narrativa repleta de camadas que simultaneamente confrontam os conceitos de verdade, história e literatura. O enredo traz o universo de uma editora de livros na Lisboa contemporânea, onde trabalha como revisor o protagonista Raimundo Silva, reservado e comum solteirão de 50 anos. Por um ato gratuito, sem explicações aparentes, Raimundo insere num texto uma palavra que falsifica a verdade histórica, um não, onde antes havia um sim. E o texto em questão é justamente a História do Cerco de Lisboa. Irreprimível, a fraude que se impôs pela primeira vez àquele fiel respeitador de textos alheios é a origem da fascinante fabulação que Saramago sobrepõe à história conhecida do Cerco de Lisboa e de sua tomada aos mouros por Dom Afonso Henriques em 1147. História dentro da história, ficção que se torna realidade, realidade que é literatura. Busca. Entre mouros, cruzados e almohadens, Saramago conduz a sua nova história do Cerco de Lisboa através de uma crônica do amor tardio entre Raimundo Silva e a secretária Maria Sara, espelhada 8 séculos antes pelo soldado Mogueme e sua amada Ouruana, aos pés da cidade moura prestes a cair. E por tradição, vamos ouvir José falando sobre o livro. Eu penso que este livro se pode representar graficamente através de uma série de muros circulares, uns dentro dos outros. Há à vista um livro que se chama História do Cerco de Lisboa, que vai estar nas livrarias que eu escrevi. Há uma História do Cerco de Lisboa de que é o autor o narrador, pois, como reparou, da história que o revisor escreveu, nunca sabemos nada. E há, finalmente, a história do revisor, que é também ele um homem cercado pela sua própria timidez, pela sua própria inadequação à vida. Epígrafe e dedicatória. Neste romance, Saramago inaugura uma das suas grandes diversões literárias, a criação de livros fictícios de onde são extraídas as suas próprias epígrafes. Aqui temos o sábio Livro dos Conselhos, que diz: enquanto não alcançares a verdade, não poderás corrigi-la. Porém, se a não corrigires, não a alcançarás. Entretanto, não te resignes. A dedicatória é a Pilar, como serão todas a partir de agora e cada vez mais apaixonadas. Vamos começar nossa leitura com um filosófico diálogo entre o revisor e o autor do livro. E assim começa o romance. Disse o revisor: sim, o nome deste sinal é deleatur. Usamo-lo quando precisamos suprimir e apagar. A própria palavra o está a dizer, e tanto vale para letras soltas como para palavras completas. Lembra-me uma cobra que se tivesse arrependido no momento de morder a cauda. Bem observado, senhor doutor. Realmente,
por muito agarrados que estejamos à vida, até uma serpente hesitaria diante da eternidade. Faça-me aí o desenho, mas devagar. É facílimo, basta apanhar-lhe o jeito. Quem olhar distraidamente cuidará que a mão vai traçar o terrível círculo, mas não, repare que não rematei o movimento aqui onde eu tinha começado. Passei-lhe ao lado, por dentro. E agora vou continuar para baixo até cortar a parte inferior da curva. Afinal, o que parece mesmo é a letra Q maiúscula, nada mais. Que pena, um desenho que prometia tanto. Contentemo-nos com a ilusão da semelhança. Porém, em verdade lhe digo, senhor doutor, se me posso exprimir em estilo profético, que o interesse da vida onde sempre esteve foi nas diferenças. Recordo-lhe que os revisores são gente sóbria, já viram muito de literatura e vida. O meu livro, recordo-lhe eu, é de história. Assim, realmente o designariam segundo a classificação tradicional dos gêneros. Porém, não sendo propósito meu apontar outras contradições, em minha discreta opinião, senhor doutor, tudo quanto não for vida é literatura. A história também? A história sobretudo, sem querer ofender. E a pintura e a música? A música anda a resistir desde que nasceu. Ora vai, ora vem, quer livrar-se da palavra. Suponho que por inveja, mas regressa sempre à obediência. E a pintura? Ora, a pintura não é mais do que literatura feita com pincéis. Espero que não esteja esquecido de que a humanidade começou a pintar muito antes de saber escrever. Conhece o rifão, se não tens cão, caça com gato. Por outras palavras, quem não pode escrever, pinta ou desenha. É o que fazem as crianças. O que você quer dizer, por outras palavras, é que a literatura já existia antes de ter nascido? Sim, senhor. Como o homem, por outras palavras, antes de o ser, já o era. Ficção, realidade, literatura, história, cercos, círculos. Logo no terceiro capítulo, Saramago, através de Raimundo Silva, lança o famoso não, que moverá romance e história nessa fronteira intangível. Aqui vemos Raimundo Silva finalizando a revisão do livro. Vamos à leitura da leitura. Em 437 páginas, não se encontrou um fato novo, uma interpretação polêmica, um documento inédito, sequer uma releitura. Apenas mais uma repetição das 1000 vezes contadas e exaustas histórias do cerco, a descrição dos lugares, as falas e as obras da real pessoa, a chegada dos cruzados ao porto e sua navegação até entrarem no Tejo, os acontecimentos do dia de São Pedro, o ultimato à cidade, os trabalhos do sítio, os combates e os assaltos, a rendição, finalmente o saque. Há 2 minutos que Raimundo Silva olha, de um modo tão fixo que parece vago, a página onde se encontram consignados estes inabaláveis fatos da história, não por desconfiar de que nela se esteja ocultando algum último erro. Está como fascinado, lê, relê, torna a ler a mesma linha, esta que de cada vez redondamente afirma que os cruzados auxiliarão os portugueses a tomar Lisboa. Quis o acaso, ou foi antes a fatalidade, que estas unívocas palavras ficassem reunidas numa linha só, assim se apresentando com a força de uma legenda. São como um dístico, uma inapelável sentença, mas são também como uma provocação, como se estivessem a dizer ironicamente: faz de mim outra coisa, se és capaz. É um disparate. Não farei semelhante coisa. E por que a faria? Um revisor é uma pessoa séria no seu trabalho. Não joga, não é prestidigitador. Respeita o que está estabelecido em gramáticas e prontuários. Guia-se pelas regras e não as modifica. Obedece a um código deontológico não escrito, mas imperioso. É um conservador obrigado pelas conveniências a esconder as suas voluptuosidades. Dúvidas, se as tem, guarda-as para si. Muito menos porá um não onde o autor escreveu sim.
este revisor não o fará. As palavras que o Dr. Jekyll acabou de dizer tentam opor-se a outras que não chegamos a ouvir. Essas disse-as Mr. Hyde. Não seria preciso mencionar estes dois nomes para percebermos que neste prédio velho do bairro do Castelo assistimos a mais uma luta entre o campeão angélico e o campeão demoníaco, esses dois de que estão compostas e em que se dividem as criaturas. Referimos-nos às humanas, sem exclusão dos revisores. Mas essa batalha, desgraçadamente, vai ganhá-la Mr. Hyde. Percebe-se pela maneira como Raimundo Silva está a sorrir neste momento, com uma expressão que não esperaríamos dele, de pura malignidade. Desapareceram-lhe do rosto todos os traços do Dr. Jekyll. É evidente que acabou de tomar uma decisão, e que má ela foi. Com a mão firme, segura a esferográfica e acrescenta uma palavra à página. Uma palavra que o historiador não escreveu, que em nome da verdade histórica não poderia ter escrito nunca. A palavra não. Agora, o que o livro passou a dizer é que os cruzados não auxiliarão os portugueses a conquistar Lisboa. Assim está escrito e, portanto, passou a ser verdade, ainda que diferente. O que chamamos falso prevaleceu sobre o que chamamos verdadeiro. Tomou o seu lugar. Alguém teria de vir contar a história nova. A palavra mais necessária nos tempos em que vivemos é a palavra não. Não a muita coisa. Não a uma quantidade de coisas que eu me dispenso de enumerar. Quando os cruzados ajudam a tomar Lisboa, Raimundo Silva decide dizer não. Acho que é sempre necessário introduzir esse não, pois o sim é rotina. O sim é o costume. O sim é o sim. É verdade que a determinada altura o não se transformará em sim, mas quando isso acontecer, será preciso colocar um novo não, para que nada fique como se fosse durar eternamente, pois nada pode durar eternamente. Nem pessoas, nem animais, nem conceitos. Tudo muda. Eu sei que já se viu tudo muitas vezes na vida, mas a verdade é que as coisas que vejo continuam a surpreender-me. Neste livro, na história do Cerco de Lisboa, faço uma distinção entre olhar, ver e reparar. Eu penso que são 3 níveis de atenção. Olhar, que é a mera função, ver, que é um olhar atento, e reparar, que é já uma atenção a uma dada coisa ou a um dado fenômeno. Passamos a reparar naquilo que só tínhamos visto, a ver aquilo que só tínhamos olhado. E isso faz o tal olhar não habituado. Saramago e suas imagens, suas questões, suas percepções, pensamentos que vão amadurecendo e ressurgindo ao longo de suas obras com uma coerência admirável. Repleta de novas formas de olhar, sua história do Cerco de Lisboa segue com as consequências na vida prática do revisor, a partir da descoberta pela editora do famoso não. A partir daí, nosso Raimundo Saramago é impelido a reescrever e sonhar essa nova história. Nela, o revisor passeia pelos sítios históricos de uma Lisboa atual, mas ainda moura e murada, confundindo sua própria história de amor com o romance do soldado Mogame e Oroana, em pleno século XII. 2 planos que se superpõem na narrativa, caminhando de um presente que muda continuamente para um passado a ser continuamente reescrito. Magias de um tal José. Eu entendo a história num sentido sincrônico, em que tudo acontece simultaneamente. Por conseguinte, o que procura o romancista, ao menos é o que eu tento fazer, é esboçar um sentido para todo esse caos de fatos gravados na tela do tempo. Sei que esses fatos se deram em tempos distintos, mas procuro encontrar um fio comum entre eles. Não se trata de escapar do presente. Para mim, tudo o que aconteceu está a acontecer. E isto não é novo, já afirmava Benedetto Croce ao escrever.
Toda história é história contemporânea. Se eu tivesse que escolher um sinal que marcasse meu norte na vida, seria essa frase de Croce. Cadernos de Lanzarote. Iluminados por tanta história, vamos encerrando este episódio com mais uma lembrança daquele dia do Nobel, daquele 8 de outubro tão especial. Mas começaremos um ano antes, em 1997, com a correspondência ultramarina entre José Saramago e Jorge Amado. Essa amizade teve início quando os dois já iam maduros nos anos e na carreira literária. O vínculo tardio, porém, não impediu que os escritores criassem um forte laço, estendido às suas companheiras Pilar del Rio e Zélia Gattai. A partir do início da década de 90, os muitos encontros em feiras de livro, júris de prêmios literários e academias mundo afora suscitaram a esperança de que um dia o Nobel fosse finalmente concedido a um escritor de língua portuguesa. Naturalmente, um dos dois amigos. Entre eles, formou-se um pacto de que, quando um deles ganhasse o Nobel, o outro estaria presente na cerimônia de premiação, para o abraço mais apertado. Assim, a década de 90 foi transcorrendo e nada de Nobel. Todo ano eram as mesmas especulações e frustrações. Saramago acreditava e torcia veementemente para o amigo Jorge, a quem considerava o maior merecedor da honra de ser o primeiro escritor de língua portuguesa a ser premiado. Em 9 de outubro de 97, após o anúncio do novo Nobel para o italiano Dario Fo, Saramago registrou em seus diários a carta enviada a Jorge Amado. Querido Jorge, não há nada a fazer. Eles não gostam de nós. Não gostam da língua portuguesa, que deve parecer-lhes sueca. Não gostam das literaturas que em português se pensam, sentem e escrevem. Não tem metro que chegue para medir a estatura de um escritor chamado Jorge Amado, para não falar de outros bastante mais pequenos, no número dos quais a voz pública insiste em pôr-me. Temos de aprender a nada esperar de Estocolmo, por muito que nos venham cantar loas ao ouvido. A experiência de injustiça a que tens estado sujeito durante anos e anos deve levar-te, imagino, a encolher os ombros diante destas contínuas provocações suecas. Mas aqueles que, como eu, veem em ti nada mais, nada menos que o Brasil feito literatura, esses indignam-se com a já irremediável falta de sensibilidade e de respeito dos nórdicos. Enfim, vamos vivendo e trabalhando. Isso é que conta. O mais é a Academia Sueca. Para você e para Zélia, todo o nosso carinho. José. Essa carta encerrou a troca de correspondências entre José e Jorge. O escritor baiano já lutava contra sérios problemas de saúde que impediriam essa comunicação. Sua filha, Paloma Jorge Amado, registrou no livro Com o Mar por Meio, Uma Amizade em Cartas, o lindo momento em que Jorge recebeu a notícia da vitória de Saramago. Vale muito ouvir. A saúde de Jorge estava cada vez mais precária. O coração sofreu novos abalos, passou por cirurgias. A visão foi se perdendo mais rapidamente do que era esperado. O fato de não poder ler e, consequentemente, escrever, já que nunca conseguiu criar ditando a outra pessoa, jogou o escritor brasileiro numa depressão profunda. Não saía, passava os dias deitado num cadeirão na sala, com os olhos fechados. Esta situação durou até sua morte, no ano de 2001. Aconteceu, ao longo desse tempo, de retomar o poder sobre si quando algo muito extraordinário acontecia. Então, parecia que era ligado a uma tomada de 220 volts e sua energia de general voltava com força total. Conversava, ditava artigos, dava entrevistas, pedia comidas especiais, que não podia comer, queria saber dos amigos.
Infelizmente, esses episódios, bem raros, não duravam mais do que 24 horas. A 8 de outubro de 98, Zélia sentou-se a seu lado, coçou sua cabeça e, com entusiasmo que não cabia em seu peito, disse ao marido que seu amigo José vinha de ganhar o prêmio Nobel. Finalmente, justiça fora feita. Como num passe de mágica, um milagre luso-sueco, Jorge pulou do cadeirão, chamou Paloma, pediu que se sentasse no computador que ele iria ditar, de imediato, uma nota para a imprensa. Zélia, você já falou com ele e Pilar? Precisamos ligar imediatamente. Não estava fácil conseguir uma ligação nesse dia. Certamente o assédio em Lanzarote era grande. Ditou a nota para a imprensa, escreveu para seu amigo José e sua amiga Pilar. Zélia e Paloma também o fizeram. Foi para o telefone e ligou para o irmão James, dando conta da vitória do amigo, da vitória da língua portuguesa. Pediu champanhe. Zélia e Paloma brindariam por ele, que estava privado de tudo o que mais gostava. Fez a festa. Foi dormir contente. No dia seguinte, não quis mais abrir os olhos. Certamente sonhava em acompanhar o amigo à Escandinávia para aplaudi-lo e abraçá-lo. No próximo episódio, vamos acompanhar o atrevido José provocando muita confusão e não pouca indignação. Vamos para a história das histórias. Aguardo vocês com o Evangelho segundo Jesus Cristo. Até breve! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. Se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!